O meu nome é Paulo Manuel Carvalho de Sousa, como quase todos os portugueses, tem muitos nomes, lá metidos. Com 51 anos, nasci em 1970. Desde muito cedo, felizmente, consegui perceber o meu propósito de vida. A minha grande paixão foi o futebol. E tudo começou muito na rua e numa garagem criada pelo meu pai para poder trabalhar. O meu pai é mecânico, ou foi, neste momento está aposentado, mecânico de motas. Vivíamos numa casa dividida com uma outra família. Nas próprias escadas conseguiu-se criar um alpendrezinho onde o meu pai, que era a garagem onde o meu pai trabalhava. E isso deu-me a possibilidade de poder criar situações que me pudessem desenvolver com a minha primeira bola de plástico, bem pequena, bem leve, e fui desenvolvendo a minha técnica individual, porque a televisão não existia, era preto e branco e passava muito pouca coisa, a internet não havia, mas fez com que eu fosse criativo e fosse sempre procurando, metendo desafio atrás de desafio. Ora subindo as escadas, mais rápido para descer, para tocar na bola, ora localizando na parede onde é que queria rematar, e tudo isso foi-me servir mais tarde para aquilo que não sabia que ia acontecer, que era ser profissional de futebol. Aos 14 anos fui para Lisboa, a fazer quase 15, para o Sport Lisboa e Benfica, onde todo o meu processo de crescimento pessoal e profissional se desenvolveu. Com a oportunidade do Sport Lisboa e Benfica e crescendo, foi um momento que para mim e para a minha geração foi super importante, porque houve um crescimento académico, estruturado, planificado, bem organizado, de uma parte da estrutura do futebol que permitiu desenvolver perfis de jogadores e perfis de equipa, como foi o caso da Seleção Nacional, através dos clubes, alguns clubes importantes, como o Sport Lisboa e Benfica, Sporting, Porto, Guimarães, de forma a poder alimentar a Seleção Nacional. E, passado 3 anos desse processo, podemos conquistar pela primeira vez o Campeonato Mundial de Sub-20, na Arábia Saudita. Comecei a ser um jogador influente, importante, e várias oportunidades se criaram. O mais importante, onde naquela altura todo jogador estrangeiro importante queria jogar e jogou, que foi o Campeonato Italiano. Na Juventus, com um clube de cultura de vitória, importante no futebol italiano, mas também mundial. Foi um ano extraordinário, ou seja, 9 anos, um clube que não ganhava campeonato e que não tinha a expressão de títulos. Conseguimos ganhar o campeonato nacional e chegarmos à final da Taça UEFA, ganharmos as outras 2 taças, Supertaça e Taça Italiana, de forma a podermos dar alguma continuidade no segundo ano de ganharmos um campeonato super importante, que foi a Champions League. Com passagem, depois tive uma lesão importante, aliás, tive várias lesões, desde os meus 17 anos fui um pouco fustigado de lesões importantes a nível articulares, que não me permitiram mais tarde dar continuidade à qualidade de jogo que eu sempre apresentei nas minhas equipas. Acabei por tomar essa decisão para ir para Dortmund. Tínhamos jogado 2 vezes contra eles, nas 2 épocas anteriores, seja na Europa League, seja na Champions. Tinha identificado uma equipa que me podia potenciar o meu futebol e uma equipa que necessitava do meu futebol. É uma equipa que me queria, e com a lesão e o desacreditar da Juventus na minha recuperação e em tudo aquilo que eu pudesse dar no futuro, tomei essa decisão de ir para Dortmund e acabar por disputar uma final exatamente contra a Juventus, uma equipa que, em conjunto com todos os meus colegas e dirigentes e adeptos, termos ganho no ano anterior, poder disputar e competir no ano seguinte e podê-la ganhar. Como treinador e como vejo um pouco, como gosto de ver as minhas equipas, protagonista, dominador, ofensivo, organizado. A nível de liderança, positivo, confiante, com fortes convicções.
para mim foi extraordinário. A forma como chegaram, de procurar conhecer a minha metodologia de trabalho, como é que eu interajo com o meu staff, como é que nós nos relacionamos entre nós e com o grupo, o conhecimento que tinha do elenco do Flamengo, das ideias que foram protagonizadas nos anos anteriores, como é que eu via, como é que eu eventualmente chegássemos a acordo, que passos é que nós iríamos dar dentro desse mesmo elenco, do futebol que nós queríamos, que gostamos e queremos operacionalizar. Também um conhecimento introdutório individual de quem é quem, naquele caso Marcos Braz e o Bruno Spindel, e o que é o clube, ou seja, deu-me logo desde o início a perceber que tipo de clube é que poderei esperar. Isso mostrou também alguma direcionalidade na minha pessoa, como líder, como treinador, para uma tomada de decisão que depois veio-se a concretizar passado alguns dias. O Flamengo está presente na vida de quem ama o futebol. Tem uma dimensão imensa que abrange os 4 cantos do mundo. E nós vivemos a vida do Flamengo, mesmo que seja mais superficial ou mais distante. E quando surgiu essa possibilidade, com certeza, aprofundei o elenco, conhecer um pouco mais a estrutura, o seu presidente, os vários cargos, as competências, procurar entendê-las um pouco e, fundamentalmente, aquilo que mais me interessava e sempre me interessa mais, conhecimento individual dos nossos atletas e coletivo, o que é que foi feito, como é que eu vejo o futebol, como é que eu gosto de ver as minhas equipas jogar, o que é que se tem que fazer, mas sem dúvida, e com toda a experiência que tenho vindo a ter, só no dia-a-dia, na prática, é que nós vamos conhecer melhor o nosso jogador. Temos uma ideia de características individuais claras, aquilo que eles podem protagonizar no campo, mas depois só no dia-a-dia é que temos esse conhecimento de saber a capacidade de processo aquisitivo, como é que eles interagem com ideias, como é que eles as recebem, como é que eles as metem na prática. Uns normalmente levam mais tempo que outros e em alguns jogadores vamos pedir algo de mais e diferente do que aquilo que protagonizaram nos anos anteriores. O mais importante é eu, como líder, adaptar-me mais àquilo que são as características individual dos jogadores e dentro daquilo que é a minha ideia, podê-los integrar para eles poderem sentir confiantes no seu potencial e naquilo que podem atingir. Eu acredito que há vários jogadores que podem atingir muito mais coisas e é neles que também vamos investir mais. Eu tive a oportunidade de vivenciar vitórias e experiências culturais, mas futebolísticas, com alguns deles bem importantes, e começo pelo Benfica, pelo futebol profissional, que foi o Mozart, um elemento que passou por cá também e que marcou uma fase da história do Flamengo, mas a minha também, como o Ricardo Gomes. Foram 2 jogadores, 2 zagueiros muito importantes no meu crescimento, porque eu jogava como extremo, jogava como avançado, jogava como meio ofensivo. E chega um treinador, que naquele momento foi o Sven-Göran Eriksson, e baixou-me de posição para jogar na frente como primeiro volante, como primeira experiência, e tanto o Mozart como o Ricardo foram extraordinários. Foi quase como jogar Game Boy, não é? A modelar-me, a orientar-me posicionalmente, e a forma como eu vi o jogo em linhas mais avançadas, seja em amplitude, seja em profundidade, e com a ajuda deles foi um crescimento muito, muito, muito rápido. Júlio César Negão, um amigo extraordinário, foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci, como qualidade de jogo top, que foi no Dortmund. Aldair, foi pouco tempo, com uma qualidade top, a leitura, a antecipação constante, a forma como jogava, como via o jogo e, claro, fenómeno, Ronaldo, não é? No Inter, foi um outro jogador em que vivenciei
em que nós convivemos, chamava-me padeiro, não sei porquê, não é que gostasse muito de pão, por acaso até gostava. Tínhamos uma relação também extraordinária, um jogador que marcou no mínimo uma década de futebol mundial, por tudo aquilo que ofereceu ao Brasil e ao futebol mundial. Zico, penso que é a grande referência, ou uma das grandes referências de toda a história do Flamengo. Tive a oportunidade há pouco tempo até de conviver com ele, quando o via ainda numa televisão bem antiga que eu lá tinha em casa, de eu poder assistir todo o seu perfume de futebol, a sua veia poética que sempre expressou no futebol. Tive a oportunidade de passar anos de o encontrar no Japão, porque a experiência que eu tive na China fez com que nós competíssemos um contra o outro, e tive a oportunidade de poder conviver e vivenciar com alguns arrepios todo aquele humanismo que ele tem e tudo aquilo que eu vi ou pude ver há muitos anos atrás.